parte da nossa comunidade Mapa dos Afetos, e nesse vídeo eu vou te explicar tintim por tintim sobre essa prática terapêutica exclusiva, onde você vai conquistar os 3 As mais importantes da nossa vida: autoconhecimento, amor próprio e autorrealização, e tudo isso dançando e desenhando. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, e eu confesso que se alguém me falasse isso há uns 15 anos atrás, eu também duvidaria. Mas eu parei de duvidar porque todas as práticas terapêuticas que compõem o Mapa dos Afetos transformaram a minha vida em algum momento. O que foi grande para mim foi aprender a me amar. Eu percebo assim, muitas mudanças com a minha família e no meu local de trabalho. Move as nossas emoções, move a nossa vontade de querer conquistar as coisas. Eu consegui entrar em contato com a minha intuição de uma maneira muito mais respeitosa, me trouxe muita calma, muita paciência. Ela cura, realmente ela ajuda, é um grande modo de descoberta e um grande modo de resolver problemas. E uma experiência para lá de significativa na minha vida. Nunca tinha levado esse processo mesmo de cura pessoal por meio da dança. A cura é sua, né? Você vive isso, ela é pra você. O principal presente até agora, pra mim, foi a possibilidade de planejar a vida. E o que é mais legal, você acaba sendo a mestra de toda a situação. E quem melhor do que você para te dar conselhos? Quem melhor do que você para saber cada dor, cada amor, o que mais fere, do que você precisa? Então se joga. E foi muito incrível, isso tudo tá sendo muito incrível, e eu sei que futuramente, pro resto da minha vida, eu posso voltar nesses processos, eu posso voltar a fazer esses mesmos rituais, e mais coisas, mais descobertas vão vindo por aí, sabe? É um processo contínuo. E o que é mais incrível é que durante todo esse processo do Mapa dos Afetos, a Van sempre esteve muito disponível para me escutar, e tenho certeza que para ajudar cada uma delas também, das pessoas que estão fazendo parte desse curso. Mas eu, falando por mim, sou muito grata à disponibilidade dela para responder meus e-mails, para estar disponível, para poder dizer assim, não, calma, não desiste não, vamos continuar. Ou então dizer assim, dá seu tempo. Ela é compreensiva, e sendo compreensiva e sendo orientadora, isso está sendo muito incrível. Eu sempre brinco que eu criei o Mapa dos Afetos primeiro para cuidar de mim. Porque eu sou um pouco como você. Eu sei muito bem o que é estar aí do outro lado, vivendo crises de ansiedade. Eu já superei uma depressão e já tive que lidar com traumas muito fortes, como a perda de 2 irmãos. A minha irmã gêmea e o meu irmão, que morreu quando eu tinha 10 anos de idade e ele tinha 14. Ele morreu de leucemia. Eu sei muito bem o que é ter crises de insônia, passar a noite inteira acordada porque tem um vazio existencial tão forte, tão grande dentro da gente, que a gente não sabe mais o que fazer. Eu sei o que é se sentir insegura, insatisfeita com o próprio corpo, achando que não tem mais capacidade para fazer as coisas. Eu sei o que é perder o brilho no olhar. Mas eu também sei como é superar tudo isso, porque foi justamente essa união entre a dança, o desenho, a constelação familiar sistêmica e ainda umas pitadas de xamanismo, juntando aí com a medicina indiana ayurvédica, que eu criei esse bem bolado terapêutico que deu origem ao Mapa dos Afetos e que transformou não só a minha vida, mas como você viu e pode ver muito mais depoimentos que tem aqui nessa página, transformou a vida de centenas de pessoas. Se a gente conseguiu, você também pode. E a gente está aqui te esperando para você vir fazer parte dessa comunidade e aprender a mapear os seus afetos e transformar a sua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque agora eu vou te contar tintim por tintim que história é essa de mapear afetos e como é que esse curso funciona. O Mapa dos Afetos é um curso composto por 7 módulos. Nesses 7 módulos a gente tem um pouco mais de 50 aulas gravadas para você fazer no seu tempo, na sua casa, do seu jeito. Mas, além dessas 50 aulas gravadas, a gente também tem os nossos encontros online, ao vivo, comigo e com toda a turma. Ou seja, você não vai estar desamparada nesse processo. São pelo menos 8 encontros que a gente faz. E se você não puder participar de um determinado encontro, basta você me mandar um e-mail e você participa do outro encontro. E se você, Ivan, eu fico meio assim, não sei se eu quero participar, é um encontro online ao vivo com todo mundo. Primeiro, que você pode vir, escutar o que as outras pessoas têm para falar. Às vezes a gente faz uns encontros que a gente chama de conversas terapêuticas, que são compartilhamentos, cada um compartilha um pouco do seu próprio processo, diz onde está no curso, quais as mudanças que estão conquistando na sua vida.
Tem pessoas que ficam mais quietas, que não falam muita coisa, que ficam apenas ouvindo, aprendendo com o processo do outro, e é incrível o quanto que a gente aprende quando a gente escuta as histórias das outras pessoas, a forma com que elas resolveram as questões. Tem pessoas que gostam mais de falar, tem dias que você vai querer falar, tem dias que você não vai querer falar, tem dias que você não vai querer participar, e tá tudo bem. Nesses encontros em grupo, a gente tem 2 regras básicas. A primeira regra é: respeite o seu próprio processo. A segunda regra é: o que acontece nos nossos encontros online ao vivo Mapa dos Afetos, fica nos nossos encontros Mapa dos Afetos. E, além das aulas gravadas, além dos nossos encontros online, você também tem o meu apoio durante todo o processo. Sempre que você precisar, você pode me escrever um e-mail. Você tem até 12 e-mails para você escrever para mim, que serão respondidos por mim. Mas você pode mandar quantos e-mails você quiser e aí a minha equipe vai responder os outros e-mails. A gente tem que limitar o número de e-mails que eu respondo para você, porque realmente são muitas pessoas fazendo o mapa dos afetos e eu quero ter todo o cuidado do mundo com o seu processo. Mas você pode sempre mandar mensagem para mim pelo WhatsApp. Muitas vezes acontece de uma pessoa estar num determinado processo e eu falar: quer saber? Vamos marcar aqui uma sessão individual, só nós duas, vamos entender melhor o que está acontecendo. Eu jamais deixaria nenhuma pessoa que está adentrando um curso meu, um processo terapêutico que eu acredito tanto, porque afinal de contas transformou a minha vida, eu jamais deixaria essa pessoa se sentindo perdida. Quando eu decidi me tornar terapeuta, eu decidi ajudar o maior número possível de pessoas. O Mapa dos Afetos foi feito para você e eu tô aqui por você. Eu vou te dar a mão e te acompanhar durante esse processo todo. Agora vamos dar uma olhada em como é que é, módulo por módulo, como é que funciona esse curso? A primeira coisa é a introdução, onde eu vou te explicar um pouco sobre qual é a melhor maneira de você trafegar pelo curso, como que a gente te avisa sobre os cursos, sobre os nossos encontros online ao vivo, qual que é o melhor caminho para você entrar em contato comigo por e-mail ou pelo WhatsApp, e também tem um vídeo explicando quem é a Van, caso você tenha chegado até o Mapa dos Afetos sem saber muito sobre a minha história. Acho que é importante, porque afinal de contas eu vou te guiar dentro desse processo tão transformador. Aí logo depois da introdução a gente tem práticas diárias. Práticas diárias são aulas muito curtas e rápidas, como todo um processo de meditação dançada, que são aulas de 5 minutos, cada aula um elemento ar, água, terra, fogo e espaço. A gente tem práticas simples para diminuir a insônia, práticas para liberar as tensões, práticas para diminuir a ansiedade, como você deve fazer o seu check-in emocional, o seu diário emocional para você acompanhar o seu próprio processo. São aulas curtas e rápidas que não precisa ser feito na ordem certinha. São aulas feitas para te acolher de acordo com a sua necessidade no momento que você estiver vivendo, certo? Depois a gente tem o segundo módulo chamado Hábitos Emocionais. No módulo Hábitos Emocionais, a gente vai fazer um verdadeiro mapeamento dos seus hábitos para entender quais hábitos estão te adoecendo, tanto fisicamente, emocionalmente, como mentalmente, quais são aí os fluxos de pensamentos negativos que a gente precisa varrer para longe, como é que você pode começar as primeiras mudanças, dando um passinho de cada vez, respeitando sempre o seu próprio processo. Enfim, mapeamos os seus hábitos emocionais, como eles estão agora e quais são as transformações que você quer fazer e, o mais importante, como você pode fazer isso passo a passo. Aí a gente entra então nos módulos dos elementos, porque aqui a gente vai ter 5 módulos. Cada módulo um elemento. A gente tem o elemento ar, o elemento terra, fogo, água e espaço. Todos os elementos têm a mesma estrutura no sentido de cada módulo vai ter um afeto inicial, que é um acolhimento para você chegar naquele módulo, para você entender quais são as características do elemento ar, do elemento água, do espaço, do fogo. Alguns afetos iniciais são práticas já dançadas, desenhadas, algumas são conversas terapêuticas, são práticas motivadoras, vai depender um pouco de cada elemento. Depois a gente tem um mapeamento teórico, cada elemento vai ter um mapeamento teórico diferente. Então, por exemplo, no elemento terra a gente vai fazer um mapeamento de constelação, para você entender as bases da constelação, o que é que você precisa entender na sua vida para perceber de que forma que você pode usar a ferramenta da constelação familiar sistêmica para promover as mudanças que você quer na sua vida. Ou seja, cada módulo aí depois eu vou te explicar módulo por módulo, mas cada módulo você vai ter um mapeamento mais teórico.
Depois a gente tem em todos os módulos também 3 aulas práticas de dança, desenho e terapia. Nessas aulas a gente vai ter uma aula mais curta, que é uma aula entre 10 a 15 minutos, para você fazer assim, não tô com muito tempo, mas tô precisando trabalhar, vamos lá, deixa eu fazer isso daqui. Aí a gente tem umas aulas um pouco maiores, de 20 a 30 minutos, e a gente tem a aula longa de 50 a 1 hora. Então todos os módulos contêm isso, afeto inicial, mapeamento e as aulas práticas. E aí a gente tem o módulo extra, que é um bônus mega especial, que é o Finanças e Emoções. Afinal de contas, a gente precisa entender também como é que estão as nossas finanças, quais emoções impactam no meu crescimento ou impedem o meu crescimento financeiro. Será que eu estou me conectando financeiramente da forma correta com a minha ancestralidade? Será que eu não estou repetindo traumas e memórias do passado? Sei lá, por exemplo, alguém da sua família lá atrás pode ter falido e você tem dificuldade em que o seu negócio cresça porque você está num voto de amor e de vínculo com essa pessoa que perdeu tudo lá atrás. Pode ter acontecido algumas injustiças na sua família e aí você não se sente merecedora do dinheiro que você tem. Ou seja, a gente vai mapear isso tudo direitinho aí no módulo Finanças e Emoções. Módulo AR. No módulo AR a gente vai se conectar com todos os aspectos de fluxo de pensamento, ansiedade, tremores corporais, falatório mental. A gente vai fazer um mapeamento também de qual é a sua vida ideal. Será que você tem noção de realmente daquilo que você quer? Que envolve tudo, a sua profissão, os seus relacionamentos, as comidas que você gosta, a relação com o seu próprio corpo, ou seja, qual seria a sua vida ideal e como é que a gente pode fazer para ir rumo a essa vida ideal. E aí nessas práticas do elemento ar, a gente vai trabalhar muito essa relação de trazer mais foco, menos falatório mental, menos confusão, porque o elemento ar está diretamente conectado com tudo que tem a ver com o movimento, desde o fluxo dos nossos pensamentos até o movimento do nosso corpo, das nossas articulações, o movimento sanguíneo. Então a gente faz essa conexão integrada mesmo de fluxo de pensamento, fluxo articular, no sentido de visualizar também quais são as dores articulares que propagam determinados pensamentos, que evocam determinadas emoções e que às vezes evocam tudo de uma forma completamente desconectada e como é que a gente pode fazer uma reconexão. Então esse é o elemento ar. O elemento terra. O elemento terra é um mergulho à nossa ancestralidade. Aqui a gente traz todas as ferramentas da constelação familiar sistêmica, que é essa terapia criada pelo alemão Bert Hellinger, que diz que seria muita ingenuidade nossa a gente imaginar que a gente carrega com a gente apenas traços físicos, né? A tom de pele, a cor dos olhos dos nossos pais ou dos nossos avós e que todas as emoções vividas pelos nossos ancestrais não impactam a nossa vida. A constelação familiar é regida por 3 leis básicas: a lei da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio. Durante o elemento terra, a gente vai fazer um mapeamento geral para você entender se você está vivendo de acordo com essas 3 leis, quais são os desequilíbrios que você tem aí na sua vida. Será que esses desequilíbrios emocionais são só seus? Ou será que você está vivendo uma repetição de padrão que vem lá da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, dos seus irmãos, enfim, a gente vai olhar para isso e, claro, aqui a gente vai olhar também para a questão da criança machucada, a gente vai olhar para as frases que você recebeu na infância, o quanto que dessas frases ainda impactam no seu dia a dia, ou seja, um mergulho profundo na nossa ancestralidade, mas com o objetivo de fazer a sua vida fluir melhor. E aqui a gente traz toda a força da constelação familiar sistêmica, mas também temos as nossas práticas de enraizamento, de conexão dos pés com a terra, de movimento conectado com o tambor xamânico, para a gente lembrar que a gente não faz parte da natureza, a gente é a natureza e a gente precisa se conectar com toda essa força para ter mais foco na vida, para fluir do jeito que a gente quer. Bom, daí a gente tem o elemento água, que eu preciso confessar que o elemento água é o meu queridinho, o meu amor da minha vida, porque é o elemento água. A gente vai fazer práticas muito poderosas de renascimento e de reconexão com a gente mesmo. Então, no elemento água, a gente trabalha 3 aspectos fundamentais. O renascimento, e aqui a gente vai trazer todo o poder de cura das mandalas terapêuticas através de uma perspectiva da psicologia junguiana, ou seja, se conectar com o símbolo da mandala para promover as mudanças que a gente quer
na nossa vida e aí se libertar de mágoas do passado, fazer uma reconexão com o útero materno de uma forma saudável, limpa, renascer para as mudanças que a gente quer, ressignificar o passado e nutrir um futuro muito mais fluido, leve e divertido para a gente mesmo, né? Por favor, que a gente merece. E no mapeamento do elemento água, a gente vai conversar também sobre modos de comunicação, porque vamos combinar que essa é uma das questões mais delicadas na nossa vida. Às vezes a gente não sabe o que acontece entre você e eu, que eu falo A, você entende B, aí você fala C pro seu marido, a criatura nem entendeu metade daquilo que você falou. Você tenta se comunicar com seu coleguinha de trabalho e ele se ofende com absolutamente tudo que você fala. Isso está acontecendo na sua vida? Bom, talvez isso esteja acontecendo porque você não está sabendo usar os modos de comunicação de uma forma mais eficaz. E aqui no Mapa dos Afetos a gente vai aprender a usar os modos de comunicação tanto para o ambiente de trabalho, quanto para a sua vida familiar, quanto para os seus relacionamentos, porque a gente precisa mapear e tentar entender que se a pessoa é mais sinestésica, existem determinadas palavras que vão soar melhor para essa pessoa. Se a outra pessoa é mais visual, você precisa mudar um pouquinho o seu modo de comunicação, porque você vai acessá-la mais, falando, olha só, percebe? Deixa eu te mostrar tal coisa. Se você está conversando com uma pessoa visual e fala, olha só, deixa eu te mostrar, percebe? Você tem toda a atenção dessa pessoa nesse momento. Agora, se a pessoa é auditiva e você fala, olha só, percebe? Ela não tá nem aí, ela tá assim, escutando o som dos pássaros, se conectando com os próprios pensamentos. Aí você teria que usar palavras como mais, escuta, quando eu te ouço, eu percebo e e isso a gente vai adentrar muito mais profundamente nos modos de comunicação do elemento água. E claro, a gente vai mapear isso de uma maneira muito mais profunda. Eu vou te ensinar a usar modos de comunicação quando você precisa ter um diálogo assim um pouco delicado com uma pessoa, quais são as melhores palavras. Existem uma ordem, uma estrutura, começar por eu sinto, depois eu percebo, ou seja, existe toda uma ordem muito mais eficaz da gente se comunicar. Existem também outros aspectos para a gente olhar quando a gente fala de comunicação, que é por que é importante durante uma conversa a gente evitar porquê. Principalmente durante uma discussão. Você sabia que não é muito bacana você falar porquê durante uma discussão? Você quer descobrir o porquê disso? Então você vai ter que entrar para o Mapa dos Afetos, porque no Mapa dos Afetos eu vou te explicar tintim por tintim como é que você pode ter uma comunicação muito mais eficaz. E aí a gente tem o elemento fogo e no elemento fogo, aqui a gente vai dar um jeito de transformar a sua raiva, a sua irritabilidade em uma inspiração. Que não tem aquele momento que a gente fala assim, quer saber? Agora eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer só para te provar ou para me provar que eu consigo. É a raiva que está nos movendo também. A raiva pode sim deixar de ser uma emoção adoecedora que nos bloqueia, que faz a gente perder um pouco o senso, a razão e se transformar numa inspiração motivadora. Mas para isso a gente vai entender direitinho quais são os impactos do elemento fogo no nosso organismo, desde impactos que vão aí nessa conexão entre se você está com dificuldade para digerir alguns alimentos, se você tem azia, queimação no estômago, refluxo, a gente vai entender como é que isso está provocando mais irritabilidade no seu organismo, nas suas emoções, no seu dia a dia e principalmente como é que você faz essas mudanças aí da raiva à inspiração. A gente vai também aprender a dar espaço para nossa raiva. Como é que a gente pode, através de determinadas movimentações, liberar a raiva para daí conseguir pensar direito, né? Porque quando a raiva vem muito forte, parece uma luz branca que vem assim, dar nos nossos olhos e não deixa a gente ver nada direito, não é? Se eu jogar agora uma luz muito forte nos seus olhos, você não vai conseguir enxergar direito porque você vai ser tomada por uma luminosidade muito grande que tira o nosso senso de discernimento. E aqui é extremamente importante porque pelo Ayurveda, os olhos são do elemento fogo. Os olhos estão diretamente conectados com o nosso poder de discernimento. Quando o fogo está muito alto no nosso organismo, a gente perde poder de discernimento, porque é como uma luz muito forte que está ali acesa bem na nossa frente, nos impedindo de enxergar melhor as situações que a gente está vivenciando. Tudo isso a gente vai trabalhar no elemento fogo.
E a gente tem o elemento espaço, a maravilha do elemento espaço, porque aqui é um mergulho profundo ao xamanismo, mas de uma forma contemporânea. A gente vai entender qual que é o seu animal de poder. Você sabia que todos nós temos um animal de poder, um arquétipo que nos ajuda a trafegar melhor pela vida, nos entender profissionalmente, amorosamente, nas nossas relações familiares, nas nossas relações com a gente mesmo. A gente tem vários arquétipos de animal. Tem o animal protetor, tem o animal de cura, tem o animal professor, para quando você está precisando fazer uma prova, um concurso, algo muito importante da sua vida. Se conectar com o arquétipo do animal professor faz toda a diferença quando o assunto é ganhar foco na vida. A gente vai também falar do animal que nos protege de energias negativas pelos ambientes, afinal de contas a gente está falando de espaço e principalmente a gente vai entender aqui quais são os lugares entre as fronteiras e não fronteiras. Quais são as fronteiras que eu posso deixar no meu dia a dia um pouco mais porosas, que eu posso aprender a me comunicar melhor, a me relacionar melhor com o outro, para conquistar um trabalho melhor, ou para ter um crescimento profissional, ou até mesmo para dar aquela investida amorosa, gostosa e abrir um pouco as fronteiras, se abrir novamente para o amor. E quais fronteiras que é importante a gente começar a fechar, deixar mais limitadas, quais pessoas que a gente tem que aprender a dizer um não de uma forma educada, elegante, terapêutica, mas aprender a nos posicionar, ou seja, tudo que tem a ver com relação comigo, com o outro, mas dentro desse lugar xamânico e ritualístico, a gente vai fazer aqui no Mapa dos Afetos, com dicas práticas, aulas simples, coisas que você vai aprender a vivenciar e construir essa força terapêutica no seu próprio corpo, para você aplicar aí no seu dia a dia da melhor forma possível. A gente vai falar também aqui no Elemento Espaço como você pode organizar sua casa de uma forma mais terapêutica, e isso é fantástico. Pequenas pedras que você pode ter em determinados lugares da sua casa para que a energia flua muito melhor. Coisas para você evitar, como por exemplo, a gente não deve ter nada embaixo da nossa cama, porque quando a gente coloca coisas na nossa cama, atrapalha a qualidade do nosso sono e também atrapalha o fluir da nossa vida. É como se a gente não desse espaço para a gente poder descansar, porque a nossa cama está sempre lotada de entulhos. Sabe quando a pessoa vai colocando um monte de coisa embaixo da cama? Essa é só uma das dicas que a gente vai encontrar no Elemento Espaço. Bom, essa é a prática terapêutica exclusiva Mapa dos Afetos, dança, desenho e terapia. Uma prática que vem transformando a vida de centenas de pessoas, que vem aprendendo a mapear os seus afetos, descomplicar a sua vida e as suas emoções. E eu espero de coração que a próxima pessoa a fazer parte dessa comunidade seja você. Perguntas mais corretas. Talvez a melhor pergunta seja: quanto vale o seu autoconhecimento, o seu autocuidado? Quanto vale despertar amor próprio, se conectar com as coisas que são importantes para você? Quanto é que vale voltar a sonhar e acreditar que você é capaz de realizar os seus sonhos? Quanto custa se tornar protagonista da sua própria história? Bom, mas se para você é importante olhar para os números, vamos olhar também quanto é que custa um atendimento psicológico hoje? Quanto é que custa um acompanhamento terapêutico tradicional? Aqui, e integrativo também. Aqui comigo, por exemplo, a primeira consulta hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está custando R$240 a primeira consulta. Depois, cada consulta comigo custa R$100, o que significa R$400 por mês para você fazer 4 consultas comigo. Mais a primeira consulta já deu R$640. Isso é mais ou menos o que vai custar para você. O Mapa dos Afetos, ele equivale a mais de 50 encontros comigo. Ou seja, 50 encontros comigo a R$100 já foram R$5.000. Isso sem contar nos encontros online ao vivo, que aí já são mais 8, já deu R$5.800 se eu tivesse que pagar isso tudo. E ainda tem o que mais? A Evan ainda vai me dar um acompanhamento individual por e-mail, pelo WhatsApp, que então você fácil gastaria comigo num processo terapêutico entre R$6.000 a R$7.000.
É dinheiro pra caramba, e a gente tá falando de um curso onde você consegue receber isso tudo na sua casa e fazer o seu processo do seu jeito a R$510, que você ainda pode parcelar por 10 vezes. Tá, mas olha só, talvez não vá fazer o atendimento terapêutico com você, com a minha psicóloga custa R$250. Tá bom, por mês. Então digamos que você tem uma psicóloga aí, que deve ser muito sua amiga, que te cobra R$250 por mês, ou você faz pelo plano de saúde. Tá funcionando? Tá fluindo? De verdade? Você está conseguindo todas essas transformações na sua vida? Você está conseguindo despertar a potência que você é? A potência do seu corpo? Tá dando certo? Ou você já está naquele estado tendo que ir para o psiquiatra, tomando remédio antidepressivo? Quanto é que custa um remédio depressivo? Pelas pesquisas que eu tenho por aqui, a gente vai pagar no mínimo entre R$400 a R$600 a caixa de um remédio antidepressivo, que além de mascarar boa parte das suas emoções, causa zilhões de danos para o seu organismo. Gente, nada contra os remédios antidepressivos. Eu sei que existem momentos da nossa vida que a gente precisa deles, mas vamos combinar que quanto antes a gente conseguir se livrar disso, melhor para o nosso bolso e para a nossa saúde, menos anestesiada a gente vai ficar. Eu não gosto nem de imaginar como é que estaria a minha vida nesse momento se eu não tivesse dado uma chance, um voto de confiança para o meu próprio corpo, se eu não tivesse entendido que o meu corpo é o melhor terapeuta, se eu não tivesse desenvolvido essa mistura terapêutica linda e deliciosa entre a dança, o desenho e a constelação familiar sistêmica, se eu não tivesse me conectado com a minha própria força terapêutica de uma forma tão leve, divertida. Claro que tem momentos que vão ser difíceis, mesmo dentro de um processo tão gostoso como o mapa dos afetos. Claro que vai ter momentos que você vai ter que encarar suas emoções de frente, vai ter que olhar para você mesmo e falar: caramba, o que eu faço agora? Como é que eu transmuto? Mas, gente, ao contrário do que diz o ditado popular, ignorância não é uma bênção. Ignorância é um estado de anestesia. E estar ignorante de você mesmo, estar ignorante do seu próprio autoprocesso, como é que você vai ter uma vida mais feliz, mais realizada, se você não se conhece, se você não der um voto de confiança para você mesma? Foi por isso que eu criei o Mapa dos Afetos. Primeiro para cuidar de mim, depois para cuidar de você. Se eu conseguir me libertar de traumas tão pesados, se eu venci uma depressão e crises de ansiedade, eu sei que dentro de você tem a força capaz para você transformar a sua própria vida. Bom, agora você tem pelo menos 3 opções. Uma é: você continua exatamente aí do jeito que você está, tendo que lidar com essas emoções delicadas, com os traumas, com os mágoas do passado, vai levando a vida de uma forma meio anestesiada ou não tão anestesiada, mas sem todo o poder terapêutico do seu próprio corpo, sem despertar toda a sua força interior, sem ter as ações na vida que você gostaria de ter. Ou a segunda opção, você fica aí tentando sozinha, com o seu tratamento psicológico, faz mais ou menos como eu fiz durante uns 10 anos, a gente fica quebrando a cara, indo de psicólogo em psicólogo, indo para outros tratamentos integrativos, tentando misturar tudo e dar um jeito aqui entre a gente mesmo, também é uma opção. E a terceira opção é você vir comigo, permitir que eu te guie nesse processo de autoconhecimento, que você conquiste o seu amor próprio, que você volte a se amar e principalmente que você volte a despertar o brilho no seu olhar, que você se conecte com toda a força de cura do seu corpo. Uma vez, dentro de um ritual xamânico, eu ouvi uma frase de uma anciã, que é uma frase bastante comum do xamanismo, que é a frase: que você tenha uma boa vida. Mas essa xamã olhou bem pra gente e lapidou um pouquinho mais a frase e falou o seguinte: que você se permita e lute por ter uma boa vida. Bom, se você sentiu o chamado aí dentro do seu coração, se você está sentindo que está na hora sim de você dar uma chance para você mesma melhorar, se você sente que está na hora de você se permitir e lutar para ter uma boa vida, saiba que eu estou aqui por você e uma comunidade inteira do Mapa dos Afetos está te esperando para você também transformar a sua vida dançando e desenhando. Nenhuma pessoa tem dificuldade para a dança, porque a dança é uma expressão do seu sentimento, praticamente, né? Quando você consegue libertar dos problemas, das dificuldades, aí você fica leve, você flui bem.
que vem.